Você já reparou que tem gente na Bíblia que viveu quase 1000 anos? Matusalém, por exemplo, 969 anos. Quase um milênio respirando nesse mundo. Adão viveu 930, Noé 950. E a gente aqui, comemorando quando alguém passa dos 80. O que aconteceu com a raça humana? Será que é só simbolismo? Ou essas idades eram reais mesmo? E se eram reais, por que hoje ninguém mais chega nem perto disso? Será que a Bíblia exagerou? Ou a gente que não entendeu nada? Fica até o fim desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o que a própria Bíblia revela sobre isso, o que a ciência tem a dizer, e por que essa história diz mais sobre o nosso presente do que você imagina. Imagina viver 900 anos. Você veria seu tataraneto ter netos. Conheceria gerações que nem têm nome. Veria impérios nascerem, desastres acontecerem, e ainda teria fôlego para plantar uma árvore e esperar ela virar floresta. Mas seria mesmo uma bênção viver tanto tempo? Ou um peso? Vamos voltar lá no início. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Perfeito. Sem pecado, sem doença, sem morte. O plano original de Deus era a vida eterna. Mas aí veio a desobediência, o pecado, a queda. E com ela, o relógio começou a correr. A morte entra no mundo. Mas mesmo assim, nos primeiros capítulos da Bíblia, as pessoas continuam vivendo séculos. Literalmente. Por quê? A resposta começa a aparecer no livro de Gênesis. Depois que Adão e Eva são expulsos do Éden, a humanidade ainda vive debaixo de um certo resíduo da criação original. O DNA humano ainda estava limpo. O ambiente ainda era mais estável. A Terra, recém-criada, ainda carregava traços de perfeição. Mas tudo começa a piorar. A cada geração, a Bíblia vai mostrando uma queda na longevidade. De Adão até Noé, a média era acima de 900 anos. Depois do dilúvio, já começa a cair para 400, 200, até chegar ao padrão atual. E olha só o que Deus mesmo diz em Gênesis 6:3, antes do dilúvio. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. É como se Deus tivesse colocado um limite, uma trava, um freio na longevidade da humanidade. Por quê? Porque o mal estava se multiplicando. A maldade estava tão fora de controle que Deus decide recomeçar tudo. Vem o dilúvio, vem a arca, vem o reinício. E depois disso, a expectativa de vida humana nunca mais foi a mesma. Mas tem mais. E aqui começa a parte que poucos falam. Depois do dilúvio, a Terra mudou. As condições ambientais já não eram as mesmas. O clima foi drasticamente alterado. A camada protetora da atmosfera, que muitos estudiosos acreditam ter sido mais eficaz antes do dilúvio, foi enfraquecida. A exposição à radiação aumentou. A alimentação mudou. O solo foi prejudicado. E o corpo humano, que já vinha sendo afetado pelo pecado, passou a envelhecer mais rápido. Agora junta tudo isso: DNA mais fragilizado, ambiente mais tóxico e uma humanidade se afastando cada vez mais de Deus. O resultado? O tempo de vida despenca. Mas calma aí. E a ciência? Ela explica isso? Olha que curioso. Hoje, a ciência estuda o envelhecimento como se fosse uma doença celular. Cientistas já descobriram que o nosso DNA possui extremidades chamadas telômeros, que vão encurtando com o tempo. Quando eles ficam curtos demais, as células param de se replicar, envelhecem, morrem, a gente morre. Agora pensa comigo. Se no início o DNA era perfeito, limpo, sem mutações, faz sentido que os telômeros durassem muito mais tempo, né? A ciência moderna ainda não consegue explicar como alguém viveria 900 anos hoje, mas ela admite que os corpos humanos estão se degradando com o tempo. E que talvez, no passado, o cenário fosse diferente. E aqui entra uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Será que a longevidade da época de Adão era um privilégio ou uma responsabilidade? Porque quanto mais tempo você vive, mais consequências suas ações têm, mais gerações você influencia.
mais erros e acertos você acumula. Matusalém viveu 969 anos, mas ele morreu no mesmo ano do dilúvio. Coincidência? Talvez não. A Bíblia mostra que ele foi o último da linhagem de fé antes de Deus limpar a terra. Será que Deus o poupou de ver o juízo? Ou será que sua morte foi o sinal final de que o tempo tinha acabado? Agora, respira e pensa comigo. Se você tivesse 900 anos de vida pela frente, como você usaria? Daria tempo de consertar erros? Ou você só empurraria as coisas para depois? O que a Bíblia nos ensina, e o que a ciência confirma, é que o tempo é limitado. E a pergunta mais importante não é: por que eles viviam tanto? É: o que você está fazendo com os anos que tem? Hoje, a expectativa de vida gira em torno dos 70, 80 anos. Mas a maioria das pessoas vive como se tivesse 1000. Adia a reconciliação. Adia propósito. Adia o chamado de Deus. Mas a verdade é que a vida é um sopro. E talvez isso seja até um presente. Porque quanto menos tempo, mais valor o tempo tem. Você que está me ouvindo agora, será que tem vivido como alguém que sabe que o tempo é precioso? Ou está desperdiçando os dias como se fossem infinitos? Deixa aqui nos comentários. Se você tivesse mais 900 anos de vida, o que você faria de diferente? Eu vou ler os comentários e responder alguns, porque essa reflexão mexe com todos nós. E se esse vídeo te trouxe uma nova visão da Bíblia e da vida, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala da palavra de forma prática, profunda e com respeito à sua inteligência e fé. E compartilha esse vídeo com alguém que vive reclamando do tempo. Mas esquece que o tempo é um presente.